Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa que se encontra aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 6, onde vai se dar a chamada e a vocação do profeta Isaías. E o que Deus me chamava a atenção é que há uma mudança que está para chegar e já está chegando na sua vida nesse dia de hoje, nesse dia que se chama hoje. O texto sagrado vai dizer aqui, no versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmãs, Isaías, ele foi um profeta maior, profeta que devido ao compilado, o tamanho das suas profecias, foi de uma forma significativa. E esse capítulo é o capítulo de número 6, porém quando nós olhamos para os 5 primeiros capítulos, nós percebemos uma identidade ministerial. Nós percebemos uma linha de profecia. Como assim, Marca? Seja mais clara. Quando nós olhamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, nós podemos perceber que o teor das mensagens de Isaías eram mensagens duras, eram mensagens de juízo, eram mensagens onde ele era muito contundente, muito firme, eram mensagens duras. E quando chega no capítulo de número 6, devido a um acontecimento, meu Deus, devido a um algo que aconteceu na vida do profeta, a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida dele nunca mais foi a mesma. E a experiência que ele teve no capítulo de número 6 mudou totalmente a sua vida, o seu ministério e a sua chamada. O texto vai começar a dizer assim, no ano da morte do rei Uzias. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o rei Uzias, ele foi um parente distante de Isaías, porém, o fato que o texto sagrado deixa muito claro e nos faz entender é que durante todo aquele ano o profeta lamentou a morte do rei Uzias. E Uzias foi um rei bom, embora o final não tenha sido muito bom, mas o rei Uzias, ele foi um rei bom. Irmãs, um fato muito interessante também que nós podemos perceber é que aqui eu já quero liberar uma palavra aqui de Deus para o seu coração, é que naquele ano em que o profeta vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte de um governante bom, que fez benfeitorias para o povo. No ano de uma tragédia, no ano de uma calamidade, ele viu o Senhor. Ele viu de uma forma totalmente diferenciada. Eu estou falando aqui para pessoas nesse vídeo que estão passando por situações difíceis, situações adversas, situações que só a graça de Deus sobre a tua vida. E Deus me autoriza a ministrar para você que está assistindo esse vídeo.
diante dessa situação, diante dessa grande adversidade, desse grande desafio que você está enfrentando, não é para te matar, muito menos para te deixar prostrado. É para que você tenha uma visão totalmente diferenciada do Deus Todo-Poderoso. E digo mais, será um marco no teu ministério, um marco na tua vida, um marco na tua chamada, um marco na tua trajetória. Irmãs, é muito bom vivermos de experiências alheias. É muito bom vivermos de testemunhos alheios. Mas Deus não quer que eu e você venhamos a viver de experiências e testemunhos alheios, não, amada igreja. Não, Deus não quer. Deus não quer, irmã Raquel, Deus não quer. Deus não quer. Deus que nós servimos é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Então, eu me lembro aqui de Jó que vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Amém, amada igreja? Então, o texto sagrado, ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ainda que eu esteja lamentando a morte desse governante, ainda que você esteja passando por um grande desafio, Deus ainda está no governo dessa situação. Deus ainda está no controle dessa situação. E ele ainda vai dizer: e as abas da sua veste, ou séquito em outras Bíblias, né? Nessa Bíblia, nessa versão que eu estou usando, fala: e as abas das suas vestes enchiam o templo. Não era o Deus Todo-Poderoso, não era a roupa toda do Deus Poderoso, era a aba da sua veste, enchia toda a casa, todo o templo. E ele vai ter uma visão de serafins. Serafins são anjos que vivem na presença de Deus e que obedecem à voz de Deus, né? Anjos, serafins é uma classificação de anjos, mas anjos são seres celestiais que vivem na presença de Deus e que servem o Deus Todo-Poderoso e que obedecem os comandos de Deus aqui na terra. E ele vai dizer que os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãs, e o texto vai dizer, né, que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo. E quando eles diziam isso, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Quando nós clamamos, há uma mudança na atmosfera. Quando nós oramos, há uma mudança no cenário. Quando nós colocamos diante de Deus, Deus ele vem ao nosso favor. Quando nós colocamos diante do Deus Todo-Poderoso através do clamor, irmãs, você já pensou que você orar de uma forma tão contundente, tão firme, tão perseverante, tão ali na perseverança, e as panelas começarem a se mover dentro da sua casa? Você já pensou nisso? As bases da sua casa começarem a tremer, irmãs, o sobrenatural acontece. Paulo e Silas louvavam, oravam, clamavam. E o que aconteceu com aquela prisão? E ali Isaías teve a consciência do seu pecado, porque nós somos muito bons para falar do pecado alheio,
Mas o grande milagre acontece quando nós temos consciência do nosso pecado, que não é o outro que precisa mudar, mas que nós é que precisamos mudar. Porque o Evangelho é mudança de vida, é mudança de caráter. Não é só mudança de roupa não, viu, amada igreja? Não, só a indumentária externa, mas o interior precisa de mudança. Quando ele teve consciência do seu pecado, o milagre aconteceu. Que milagre, irmã Raquel? O milagre da restauração, o milagre da mudança e da cura dos lábios dele. Porque o texto sagrado vai dizer que um dos serafins voou com uma brasa viva que tirara do altar e tocou na boca, nos lábios do profeta, e a iniquidade dele foi tirada. Mães, a nossa boca precisa falar coisas boas. A nossa boca, os nossos lábios precisam falar coisas boas. Tem gente que só fala do inimigo, irmãs, e com a maior facilidade. Ah, porque o diabo, ah, porque o Satanás, ah, porque... Irmãs, eu não gosto nem de ficar falando, só estou exemplificando, falando aqui rasgado para vocês ouvirem, irmãs. Vamos falar coisas boas, vamos falar da palavra. A não ser que esteja lendo a palavra, né? Como ontem eu dei aqui uma palavra de Apocalipse. Então, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por esta palavra, obrigada pelo teu agir, obrigada pela tua manifestação, obrigada porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Pai, o Senhor é o Deus que opera e vai operando, Pai, no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas filhas e os teus filhos que estão aqui nesse vídeo, nesse momento, Pai, nesta hora. Vai abençoando, Pai, que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, nesse dia que se chama hoje, pelo poder, Pai, que há no teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela tua manifestação e pelo teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, paz.